Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito. Eu sou Ronaldo Picário e esse é um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito 78, eu gostaria de conversar com vocês sobre a nova tarifa social de energia elétrica proposta pelo governo e que entrou em vigor no mês passado, que procura ampliar o acesso da parcela mais vulnerável da população à energia elétrica. Discutir tarifa social é, de fato, discutir o acesso à energia, que é um tema que faz parte da discussão do setor elétrico desde o seu nascimento no final do século XIX. Eu gostaria de discutir com vocês esse tema a partir de uma perspectiva mais ampla, que coloque essa discussão no contexto das profundas transformações que o setor elétrico brasileiro está sofrendo nesse momento da sua evolução histórica. Acho importante essa perspectiva mais larga para que a gente possa ter uma visão mais rica e abrangente do que significa de fato a nova tarifa social. Antes de partirmos para a nossa discussão, eu gostaria de lembrar que vocês podem acessar todo o acervo dos últimos 4 anos de programa no canal Curto-Circuito no YouTube e também no podcast Curto-Circuito, que vocês encontram nos melhores tocadores de podcast da praça. Em particular, eu gostaria de chamar a atenção que no canal Curto Circuito vocês vão encontrar de forma estruturada toda a discussão que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 4 anos. Para quem quer se aprofundar no conhecimento sobre o setor elétrico, esse é um material, acredito eu, bastante útil. Os links para tudo isso e para os vídeos e textos citados nesse programa vão estar na descrição desse vídeo. Vamos então começar a nossa discussão pelo princípio. Afinal, o que é a nova tarifa social de energia elétrica? Vamos lá. A nova tarifa social e o desconto social de energia elétrica fazem parte da reforma do setor elétrico proposta pelo atual governo e encaminhada ao Congresso via a medida provisória 1300 de maio de 2025. Essa MP, ela contempla outros itens importantes, como a abertura do mercado livre e o equilíbrio das contas do setor, o que envolve todo o tema dos subsídios. Mas, nesse programa, nós vamos nos concentrar na discussão sobre as propostas associadas ao que o governo chama de justiça tarifária. A justiça tarifária que tem, em primeiro lugar, como objetivo ampliar o acesso das famílias à energia elétrica, reduzindo dessa forma as desigualdades sociais, e, em segundo lugar, como instrumento, justamente a nova tarifa social de energia elétrica e o desconto social de energia elétrica. A nova tarifa social, ela isenta as famílias que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo e que fazem parte do cadastro único. A nova tarifa social, ela isenta as famílias de pagarem a conta de energia até 80 kWh. Além dessas famílias, têm direito a esse benefício as pessoas com deficiência ou os idosos com mais de 65 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e são inscritos no cadastro único. Além disso, também têm direito ao benefício as famílias indígenas e quilombolas, também inscritas no cadastro único, e as famílias do cadastro único atendidas em sistemas isolados.
Já o desconto social isenta as famílias que têm uma renda per capita entre meio e um salário mínimo e que fazem parte do cadastro único de pagarem a parcela que corresponde à CDE na conta de energia até 120 kWh. Isso corresponde, grosso modo, a uma redução de 12% na conta. Em suma, os beneficiários da nova tarifa social ficam isentos do pagamento do seu consumo de energia elétrica até 80 kWh. E os beneficiários do desconto social, eles ficam isentos do pagamento da CDE no seu consumo de energia até 120 kWh. Os gastos da nova tarifa social, né, ou os gastos com a nova tarifa social de energia elétrica, eles são financiados pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A Conta de Desenvolvimento Energético, ela é um fundo setorial que tem como objetivo financiar políticas públicas para o setor elétrico. A CDE, ela é financiada essencialmente por encargos cobrados nas tarifas de energia elétrica. Ou seja, a CDE, ela é financiada basicamente pelos consumidores de energia elétrica. Então, são justamente esses consumidores que vão arcar com os gastos da nova tarifa social proposta pelo governo. O número de famílias beneficiadas pela nova tarifa social deve alcançar 17 milhões, algo em torno de 60 milhões de pessoas. E no caso do desconto social, esses valores devem alcançar 21 milhões de famílias, ou seja, 55 milhões de pessoas. Assim, o total de beneficiários da nova política pública de justiça tarifária seria de 38 milhões de famílias e 115 milhões de pessoas. Trocando em miúdos, esses números correspondem a 45% das unidades consumidoras residenciais de energia elétrica do país e 54% da população brasileira. Isso significa, senhores, grosso modo, que mais da metade da população brasileira passa a ter uma parcela do seu consumo de energia elétrica de uma forma ou de outra subsidiada. Ou seja, mais da metade da população brasileira não tem condições de pagar a sua conta de luz e, portanto, de arcar plenamente com os gastos do seu consumo de energia elétrica. No que diz respeito à quantidade da energia que essa política pública garante o acesso, tomando o caso da nova tarifa social como exemplo, os 80 kWh correspondem basicamente ao consumo de 6 lâmpadas LED, um refrigerador, uma TV, um rádio, né, um som, um chuveiro elétrico, um ferro de passar e um carregador de celular. Sendo que o refrigerador e o chuveiro elétrico, eles ficam com quase 70% dos 80 kWh. No que diz respeito aos custos dessa política pública, no que concerne à nova tarifa social, o governo estimou em alguma coisa em torno de 3,6 bilhões por ano. Segundo o relatório de uma empresa de consultoria apresentado pela Folha de São Paulo, as famílias beneficiadas pela nova tarifa social deixariam de gastar algo em torno de 5,3 bilhões de reais por ano na sua conta de luz, ao passo que as famílias beneficiadas
pelo desconto social, economizariam algo em torno de 1,5 bilhão de reais por ano na sua conta. Então, dessa forma, estima-se que as políticas públicas de justiça tarifária serão responsáveis pelos mais pobres economizarem quase 7 bilhões de reais por ano com gastos de energia elétrica. Segundo o referido relatório, a CDE passaria a ter um gasto de 13,5 bilhões de reais por ano para cobrir a tarifa social, levando o orçamento geral do fundo para 51,4 bilhões de reais por ano, um aumento de 38% em relação àquilo que foi gasto pela CDE no ano passado, em 2024. Esse valor, ele ultrapassa a projeção feita pela ANEEL para essa conta, que era de 49 bilhões de reais para esse ano, que já era um recorde de gastos para a CDE. Um fato muito importante, né, muito importante a ser destacado, é que essa alta ela é acompanhada por uma redução na base de rateio da CDE, uma vez que vai haver a exclusão dos consumidores beneficiados com o desconto social. De forma que aqueles que vão ficar nessa base, não tem jeito, vão pagar mais, já que alguém vai ter que pagar por aqueles que foram isentos. Ou seja, os gastos e as isenções da política pública de ampliação do acesso das famílias à energia elétrica, de redução das desigualdades sociais, esses gastos eles vão ser arcados pelas famílias que não têm acesso a esse benefício. Enfim, esses gastos vão ser arcados pelos outros consumidores. Então você pode ter uma situação na qual uma família que tem uma renda per capita de um salário mínimo e meio, você pode ter uma situação na qual essa família ela vai subsidiar o consumo de energia elétrica das famílias que têm uma renda per capita menor que um salário mínimo. Então a gente teria uma situação na qual você encontraria pobre subsidiando pobre. Em termos gerais, pode-se dizer que uma parte razoável dessa conta vai para a classe média e que outra vai para a indústria, inclusive com impactos sobre a inflação. Em linhas gerais, a nova política do atual governo de justiça tarifária, em linhas gerais, é isso aí. Agora, eu gostaria de discutir com vocês essa política a partir de uma perspectiva mais ampla do que aquela apresentada pelas análises iniciais, tanto dos agentes do setor quanto do próprio governo. Eu gostaria de colocar essa discussão no contexto mais amplo das profundas transformações que o setor elétrico brasileiro está sofrendo nesse momento. Transformações que não são uma exclusividade do nosso setor, mas que atingem todo o setor elétrico ao longo do mundo. E a dimensão que nos interessa aqui é justamente aquela relativa ao acesso à energia elétrica. Para ser mais exato, ao direito ao acesso à energia elétrica, que é um tema presente de uma forma muito forte na discussão do setor desde o seu nascimento no final do século XIX. Eu acredito que, a partir dessa perspectiva mais ampla, a gente tem uma visão muito mais rica, muito mais interessante do que significa, de fato, a nova tarifa social de energia elétrica. Vamos, então,
para essa discussão. A discussão sobre a tarifa social é, de fato, uma discussão sobre o acesso à energia. Esse é um tema presente desde o início do setor elétrico, no final do século XIX. É uma das preocupações do grande Nikola Tesla. É possível contar a história da grande batalha das correntes no amanhecer da eletricidade entre o Edison e o Tesla a partir da perspectiva do acesso maior ou menor à energia elétrica. A energia elétrica, no modelo do Edison, com seus vários sistemas isolados e restringidos espacialmente pelo uso da corrente contínua, a energia ali era um bem de luxo, disponível para poucos. Não é gratuito que a primeira central americana, feita por Edison, vai ser para atender Wall Street, né? O quarteirão financeiro de Manhattan. Tesla, com seu sistema único, corrente alternada, ele rompe com os limites espaciais e abre o horizonte para a exploração das economias de escala e, com isso, para a redução continuada de custos e, portanto, de tarifas, viabilizando o acesso à energia elétrica para um número de cada vez maior de pessoas e atividades econômicas, e criando, de fato, aquilo que nós conhecemos como o setor elétrico. A exploração no campo tecnológico de economias latentes de escala, somada à verticalização da cadeia produtiva da eletricidade, ao monopólio geográfico regulado, à tarifação por custo de serviço, à garantia de uma dada taxa de retorno dos investimentos, à forte presença do Estado, quer regulando, quer produzindo, configurou um conjunto de fatores técnicos, econômicos, institucionais, que, ao final, entregava para a sociedade e para a economia uma energia cada vez mais barata e de melhor qualidade. Dessa forma, notem bem, o acesso à energia elétrica era garantido pela oferta de uma energia abundante e barata por parte de um setor elétrico comprometido e, acima de tudo, legitimado por esse objetivo. A exploração continuada das economias latentes de escala gerava uma trajetória de custos e tarifas decrescentes, que ampliava o acesso à energia e, dessa forma, ampliava os mercados e, com isso, as possibilidades de novas ampliações de escala. Né? Enfim, uma trajetória virtuosa, um círculo virtuoso. Uma trajetória que gerava um gigantesco excedente que podia ser repartido entre investidores, empresários e consumidores, sob o olhar satisfeito de governos que entregavam aos seus eleitores um acesso cada vez maior ao bem-estar e ao conforto proporcionado pela energia elétrica. A configuração dessa trajetória virtuosa vocês podem ver bem nos curtos circuitos 10, 20 e 26, naquilo que a gente chama de curtos circuitos evolução. Essa configuração virtuosa, ela começa a se esgotar a partir dos anos 60 do século passado e entra em crise nos anos 80. Há uma inversão na trajetória de custos decrescentes. Os custos passam, pela primeira vez na história do setor elétrico, a aumentar. E garantir o acesso à energia mediante a oferta de uma energia abundante e barata vai se tornando cada vez mais difícil. E o modelo tradicional ele entra em crise, inclusive uma crise de legitimação. A gente discutiu essa crise detalhadamente
no curto-circuito 53. Uma crise causada basicamente pela explosão da complexidade técnica, econômica e institucional causada pela chegada do setor a patamares de escala de plantas e sistemas que a tecnologia e os mecanismos de coordenação disponíveis à época não eram capazes de lidar com ela. A proposta colocada à mesa para retomar a virtuosidade perdida é a introdução da competição no setor elétrico, a partir da identificação do monopólio como a principal razão da crise do setor. A lógica dessa proposta, assim como os seus problemas estruturais, nós discutimos no curto-circuito 55. O importante a ressaltar aqui, na nossa discussão, é que, independentemente de juízo de valor, inicialmente, a proposta liberal também propõe a oferta de energia barata para garantir o acesso à energia elétrica. O que a difere em relação ao modelo tradicional é a aposta na competição para atingir esse objetivo. Então, se a fonte de redução da tarifa no modelo tradicional estava na exploração de economias de escala, no modelo liberal, essa fonte estava na competição. Agora, uma leva, uma onda de grandes racionamentos e apagões, ali no início dos anos 2000, colocou em xeque as possibilidades reais de sucesso da proposta liberal, deixando claro que construir mercados elétricos competitivos, que entregasse uma energia abundante e barata, não era uma tarefa nada fácil. De modo que garantir o acesso à energia, através da oferta de uma energia abundante e barata, continuava sendo difícil. Dificuldade que haveria de se tornar muito maior a partir da introdução da tríade: aquecimento global, descarbonização e renovabilização da matriz elétrica. A partir daí, meus amigos, as pressões sobre os custos se tornaram cada vez maiores. E a oferta de uma energia elétrica e barata e abundante foi ficando cada vez mais complicada. Então, nesse contexto, a proposta de você garantir o acesso à energia por intermédio da oferta de energia barata e abundante vai sendo pouco a pouco substituída pela ideia de que esse acesso ele só pode ser garantido via subsídio. Ou seja, na medida em que a energia vai ficando cada vez mais cara, uma parcela cada vez maior da população vai sendo alijada do acesso a essa energia. E a única maneira de se garantir esse acesso, o acesso dessa parcela a essa energia, é com o Estado bancando. Então, o acesso à energia, que era fruto de uma política setorial que entregava uma energia barata, passa a ser fruto de uma política social que garante esse acesso subsidiando uma energia cada vez mais cara. Uma política setorial que hoje, diante da financiarização do setor, tem como único objetivo garantir o rendimento dos acionistas e as remunerações dos gestores das empresas elétricas. Então, a partir do momento em que o Estado abre mão de qualquer tipo de intervenção setorial,
que ameacem esses interesses, para garantir o acesso, só resta as políticas de compensação e de proteção da parcela mais vulnerável da população. E aí, no limite, o acesso à energia se torna um problema fiscal. O alcance e a qualidade desse acesso passam a ser função da disponibilidade do orçamento. Então, dessa maneira, o acesso ao conforto e ao bem-estar proporcionado pela energia deixa de ser um direito e passa a ser apenas uma contingência fiscal, esvaziando completamente qualquer sentido histórico e civilizatório dado a esse acesso ao longo de gerações e gerações de engenheiros, técnicos e trabalhadores que atuaram no setor elétrico. É a construção da distopia da escassez, depois de um século da utopia do acesso. Um tema que a gente discutiu no curto-circuito 63. A política de justiça tarifária do governo, contemplando a nova tarifa social e o desconto social de energia elétrica, ela é simplesmente isso. Já que você não é capaz de configurar uma política pública para o setor elétrico que garanta a oferta de uma energia abundante e barata, só resta para você a política de compensação dos subsídios para garantir o acesso de metade da população à energia elétrica. Então, desse modo, a nova tarifa social e o desconto social de energia elétrica, eles são apenas mais um passo na capitulação do governo ao mercado, como foi o acordo com a Eletrobras, como foi o envio ao Congresso da proposta de abertura do mercado elétrico, e como é essa proposta atual de justiça tarifária. Uma justiça tarifária feita à custa dos outros consumidores, inclusive os mais pobres. Já que, dado o arroxo fiscal, não dá nem para pensar em alocar esse custo para o tesouro. Esquece. Então, meus amigos, infelizmente, como nós discutimos no curto-circuito passado, no curto-circuito 77, sobre os jabutis, no final das contas, no frigir dos ovos, a nova tarifa social e o desconto social de energia elétrica, ao seu modo, eles são, de um lado, uma face do desmanche e do butim do país levado a cabo pelas elites brasileiras. E de outro, uma ação de um governo que tenta desesperadamente conter esse desmanche, mas que no final só consegue, com muita dificuldade, atenuar um pouco os efeitos desse desmanche sobre os mais fracos. Então, gente, o quadro do setor elétrico, ele é um quadro muito difícil e preocupante nesse momento. O que vem pela frente não é bom. E seria importante que as pessoas responsáveis e preocupadas com o país, elas passassem a olhar isso com muito mais atenção. Seria importante que elas dessem muito mais atenção ao setor do que elas estão dando. O meu velho e querido irmão, o Rogério, que Deus o tenha,
Ele era um dentista e um grande especialista em canal de dente, né? Que vocês sabem é uma coisa muito delicada e dolorida. Ele também era um grande professor. E ele tinha uma frase que ele dizia para os alunos sobre como lidar com certas situações mais graves, que eu acho muito apropriada para esse momento do setor elétrico. A frase ela é muito simples. O Rogério dizia o seguinte para os alunos dele: olha, caras, presta atenção. Quando é para dar merda, dá merda. Nunca aposte que não vai dar, porque dá e você se ferra. Vai dar merda no setor elétrico. Não aposte que não vai dar, porque vai dar. Aí, meu caro, independentemente de você ser um agente do setor, ou você, ou de você ser um governo de plantão, você vai se ferrar. Então, gente, abre o olho. Por quê? Meus amigos, porque quem não pode com mandinga, não carrega patuá. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado a todos e a todas por terem acompanhado a gente até aqui nessa discussão. Um grande abraço, mas um grande abraço, e a gente se encontra no próximo curto-circuito. Vida que segue, se cuidem.